Começa agora mais um programa de docente e no programa de hoje entrevistaremos o prefeito César Schirmer. Prefeito, muito obrigado por nos receber no seu gabinete. Prazer, bem-vindo e estou à tua disposição. Ok. Prefeito, até por uma questão didática, nós gostaríamos de abrir essa entrevista pedindo que o senhor, para informar a população que não tem às vezes o devido domínio da letra da lei, nos respondesse se um cidadão hoje pretende abrir uma atividade econômica com finalidade de casa noturna, com essa finalidade de receber pessoas à noite, por qual procedimento ele tem que passar para poder começar a funcionar? Bem, são dois procedimentos, eu anteriormente havia explicado. Um é uma obra. Se você quer fazer uma obra, seja qual for, obra para atividade comercial, um edifício, uma casa, você tem que ir no escritório da cidade para receber uma diretriz, enfim, sobre localização, se é possível, fazer aquela obra naquele lugar, e também na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que tem que aprovar a planta, o projeto, etc, etc. Então, uma é obra. Feito isto, depois do habite desta obra, aí você inicia um outro procedimento relativamente à ocupação daquele espaço físico, um outro procedimento relativamente à atividade econômica que você vai desenvolver no espaço físico. Se você você constrói um imóvel, digamos, quadrado, um salão, nesse salão você pode colocar uma igreja, pode colocar uma farmácia, pode colocar um restaurante, uma boate, enfim, 1000 atividades. Cada uma delas tem um procedimento diferente. Então, essa atividade você tem que iniciar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, depois na Secretaria de Saúde, depois na Secretaria da Fazenda, enfim, são os procedimentos internos que a Prefeitura exige, né? Você precisa também a planta, que deve ser fornecido pelo dono do imóvel, deve ser fornecido também por um engenheiro, com anotação de responsabilidade técnica, enfim, é uma série de procedimentos que devem ser cumpridos e, posteriormente, quando tudo isso está concluído, a Prefeitura, na Secretaria da Fazenda, emite o alvará de localização, que é um documento só. Os documentos estão em dia, a empresa pagou a taxa X e, portanto, pode começar a operar. Ou seja, só após a liberação do alvará de localização, é que uma atividade como uma boate ou qualquer outra pode começar a atuar. Exatamente. A Boate Kiss funcionou durante muito tempo sem esse alvará. Por que não foi pedida interdição nessa boate? Eu lhe mostrei no documento, há uma diferença entre um imóvel que já está instalado e um imóvel que instalado, que eu digo, com alvará de localização, que está plenamente funcionando e regularmente funcionando. Então, depois do alvará de localização, a empresa, seja qual for a atividade, está funcionando de forma regular. Antes disso, se ela estiver funcionando, ela está funcionando de forma irregular. Então, para te caçar o alvará de localização, a empresa tem que ter o alvará de localização. Ela só consegue quando a Secretaria da Fazenda emite aquele documento, depois de todos os documentos terem sido atendidos. Antes disso, você não caça o alvará de localização. A empresa não tem, ela é irregular. A Prefeitura não pode pedir interdição de um estabelecimento antes de... Isso que eu estou tentando lhe mostrar, que são duas coisas distintas. Uma cassação do alvará. Cassação do alvará de uma empresa formalmente regular. Antes disso, não existe cassação. Existe, sim, medidas, e eu vou enunciar, relativamente à boate. O que aconteceu? O primeiro documento que a boate recebeu foi o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, em 22 de 8 de 2009. O fiscal da Prefeitura, no dia 30 de 8, foi lá e viu que havia um prédio, funcionando ou não, é irrelevante, e disse, olha, vocês têm que... O funcionamento é irrelevante, o funcionamento? Não, é irrelevante porque tanto faz tu ir de noite, o prédio funcionando, ou com um cartaz na frente, dizendo que ali é uma boate, não pode, porque só pode funcionar quando tem o alvará de localização. A irrelevância é que tanto faz se está funcionando ou não pode ter um prédio com um cartaz na frente, com a porta aberta. Entendeu? Então, tanto faz ter ido de dia ou de noite, do ponto de vista da Prefeitura é mesmo. Então, a Prefeitura notificou a boate 3 vezes, porque faltavam os documentos,
em determinado momento, no dia 25 de 11 de 2009, houve um embargo da atividade, isto é, a prefeitura foi lá de você não pode funcionar, o fiscal da prefeitura, são fiscais diferentes, foi lá, você não pode funcionar. Eu antes lhe expliquei o que significa isso, esse embargo de atividade. É como se um juiz, um casal que estivesse separando, e há uma separação traumática, de certa forma violenta, o juiz diz ao marido, na presunção que seja o marido violento, diz assim: você não pode se aproximar da sua esposa a menos de 200 metros. Isso chama separação de corpos e uma medida cautelar do juiz, porque é um processo traumático, você não pode se aproximar. O que acontece? O marido, desobedecendo aquela orientação judicial, vai lá e comete uma violência contra a esposa. De quem é a culpa? Do juiz? Ou de algum fiscal? Ou é do próprio dono, o próprio marido, que sabidamente não podia se aproximar da sua esposa? Ele desobedeceu uma ordem judicial. No caso aqui da prefeitura, houve um embargo de atividade. Você não pode funcionar. É claro. E se eventualmente funcionou, funcionou de forma irregular. Tanto que após isso, ainda assim, a prefeitura fez 4 notificações com multa da empresa. Até que, em janeiro, começou a entregar os documentos que estavam faltando, que é o alvará sanitário, licença operacional e o alvará de localização. Em tese mesmo, ficou funcionando depois do alvará de bombeiro durante 3 meses. Sim, mas é fato então que ele funcionou um tempo sem a documentação necessária que deveria ter para funcionar, e nesse período a prefeitura não poderia ter pedido ao Ministério Público ou por outra via ter pedido a interdição da boate, a interdição judicial, não, mas a prefeitura fechou, estou lhe dizendo, tem que o embargo de atividade 03/2009, assinado pelo secretário. Mas como o senhor mesmo disse, usando a sua própria analogia, quando o casal briga ali e pede a restrição, um espaço de um raio que o marido não pode se aproximar da mulher, isso também não garante que ele não vai se aproximar. Sim, mas a responsabilidade, se ele se aproximar, é dele, porque ele tem uma decisão. Exatamente. De não... Mas o caso, até porque é um imóvel, uma atividade, tem vários outros documentos que são necessários para ver a segurança do funcionamento daquele estabelecimento. É como se aqui, por faltar documentos, não ter vários itens que precisavam para o funcionamento, esse marido, na sua analogia, tivesse alguns laudos médicos que dissessem que ele fosse mentalmente instável, coisa do tipo. Ele deveria, além de ser restrito, preso, na sua própria analogia. No caso da Kiss não era meramente irregular, a Kiss era excepcionalmente irregular, não é? Nós estamos tratando de 2009. Sim. 2009, fique bem claro, o incêndio aconteceu em 2013. Sim. E eu repito, o primeiro documento foi o alvará de prevenção contra incêndio. O que faltava depois eram laudos de meio ambiente, laudos de sanitários. O que é o alvará sanitário? Estava faltando. O alvará sanitário é o alvará se o banheiro está em condições, se a cozinha está em condições, se o esgoto está em condições. Outra licença de operação ambiental. Aliás, nem devia ser exigido isso. Tem até um parecer do Ministério Público dizendo que isso não devia, a prefeitura não devia exigir dos imóveis na cidade. Mas isso também não é um documento que seja relevante. Na verdade, todos os documentos, isso não é do meu governo, isso é muito antigo, são documentos que exigem o pagamento de uma taxa. Então, provavelmente lá atrás alguém começou a criar exigências com propósito arrecadatório. Nós vamos mudar também essa realidade. Eu estou querendo dizer que o primeiro documento foi o alvará de prevenção e proteção contra incêndio. Este é um documento essencial, porque é uma folha de papel que a prefeitura recebe. E o que diz esse documento? Mas, prefeito, até para que nós saímos desse tópico. Você que está insistindo em 2009, eu estou te mostrar. Mas é que, prefeito, o senhor sabe que a expedição do alvará de prevenção e proteção contra incêndio não é o único necessário para o alvará de localização. Mas em 2010, em abril, foi emitido o alvará de localização. Aí já não estamos mais em 2009. Mas a partir deste momento a boate estava regular, o incêndio foi em 2013. Então, ok, vamos passar para o período em que ela estava regular. Esse documento que é para ficar bem claro. O alvará de prevenção e proteção contra incêndio. Certificamos que os sistemas de prevenção e proteção contra incêndio, no que se refere à existência e ao funcionamento do estabelecimento, foi inspecionado e aprovado de acordo com a legislação vigente. Legislação vigente é federal, estadual, municipal,
normas técnicas. Então, este documento que a prefeitura recebe, é só esta folha de papel, diz o seguinte: bom, do ponto de vista do incêndio, a boate, esta boate ou qualquer outro empreendimento está regular. Bom, falta ali o alvará sanitário, falta a licença ambiental, falta os documentos de impacto de vizinhança que é entregue pelo engenheiro, falta o laudo de isolamento técnico, acústico, que também é entregue pelo engenheiro. A partir desse momento, com esses documentos, a boate está regular. Vamos falar sobre o procedimento desses alvarás. A KIS hoje em dia, o senhor já citou que a KIS é um dos eventos mais bem investigados da história. E hoje em dia a investigação trata como evidente algumas irregularidades na forma como foi licenciada a boate. Por exemplo, o fato de que ela não poderia funcionar como boate perante o plano diretor da cidade. Outra coisa é que ela, como por estar na chamada área 2 da cidade, teria que fazer comunicações e ter a autorização da prefeitura para modificar a fachada. Foram fechadas janelas, botadas aquela estrutura de madeira na frente. Além disso, outras irregularidades bem visíveis, como a falta de uma saída de emergência, essa talvez a mais grave, nunca foi notada por um dos fiscais da prefeitura, ou o secretário, ou qualquer um dos funcionários da prefeitura? Bom, primeiro, essas irregularidades que tu estás afirmando, eu não concordo com essa afirmação. Por que razão? Porque isto não são boatos, são versões. Como é boato, prefeito, não tinha porta. Um momentinho. Isso, estou falando do ponto de vista legal, formal. Não existe. Existe sim um inquérito que está em andamento, faz mais de ano, e que eu de vez em quando leio no jornal lá. Tem um processo novo, ou faltou não sei o que, ou faltou aquilo, faltou coisa outra. Formalmente o que tem, vamos analisar do ponto de vista legal, é lá atrás a polícia indicou 2 servidores e 2 secretários e apontou a mim, o atual presidente da Câmara, para a posterior investigação, e esses 4 servidores, os 2 secretários e os 2 servidores, foram liminarmente, foi arquivado o processo contra eles, porque não havia fundamento legal, não havia nenhuma prova, não havia nenhuma indicação de que tenha sido cometida uma ilegalidade. Bom, um novo inquérito que está em andamento, que segundo eu sei é para investigar a questão da acústica da boate, do som, eu não sei exatamente o que é. É para investigar o evento Fogo para Trás. Foi o que o delegado me falou. Bom, ele pode ter afirmado, mas formalmente o inquérito não é para isso. O inquérito não é para isso. Porque tem muita gente falando, mas escrevendo nada e nem assumindo. A prefeitura agiu assim, bom, eu estou esperando o inquérito, o novo inquérito, porque é incrível, nós só tivemos acesso ao inquérito faz 20 dias. Até então, nem os que iam lá depor conseguiam cópia do seu próprio depoimento. E as pessoas que foram lá chamadas, mais de 60 funcionários da prefeitura, foram lá na condição de testemunhas. Foram lá responder perguntas dos funcionários da prefeitura, mais de 60. Nós respondemos mais de 30 ofícios da polícia, mais de 4 mil perguntas sobre a KIS. Agora, bom, cada um pode dizer assim, a culpa disso, culpa daquilo. Não, para um pouquinho. Tem que ter um processo formal, um inquérito, depois um processo judicial. Depois disso, sim, você pode dizer a culpa é desse ou daquele. Antes é suposição, boato, enfim, manifestações isoladas, muitas das quais anônimas. Até para deixar clara essa questão que o senhor citasse boato, o senhor trata como boato a inexistência de uma segunda saída, uma porta de emergência e modificações, por exemplo, na fachada de um prédio na área 2. Isso é boato? Não é boato. Olha, que tem que ver qual é o crime. Nós estamos tratando de crime, nós não estamos tratando de uma questão menor. Nós temos que aprofundar essa discussão e com muita profundidade, com seriedade e com responsabilidade. Não se pode dizer assim, culpado é fulano, Beltrano, para um pouquinho. Vamos ver o que está escrito, vamos ver os documentos, vamos ver o que diz a lei. E com base nisso, que nós estamos tratando, é sim de responsabilização. Sim. É isso que nós estamos tratando. Então, você, a pretexto de fazer justiça, não pode fazer injustiça. Eu quero justiça, sim. Não há ninguém nessa cidade que queira tanto justiça quanto eu. Uma justiça calcada na lei, Estado de Direito Democrático. Bom, agiu errado? Ferro. Agiu ilegalmente? Ferro. Agiu de forma inadequada? Ferro. Agiu de forma irregular? Ferro. Agiu de forma ilegal? Eu acho que isso tem que ser apurado. Mas apurado
por um inquérito policial e posteriormente pela justiça. Você não pode presumir responsabilidade, ainda mais que esse inquérito não está concluído. Porque o que foi concluído lá atrás, as pessoas que foram indiciadas não foram sequer denunciadas, porque o Ministério Público e a Justiça não viu ali qualquer ato que pudesse ser considerado de responsabilização criminal. Eu vou ter que retornar a minha pergunta porque eu considero que o senhor não respondeu. Não, mas eu respondo, não, prazer. Não tem nenhum problema. Nenhum funcionário da prefeitura em nenhum momento percebeu irregularidades graves com o olho de fiscal, porque o olhar do fiscal é diferente do olhar do frequentador. O fiscal vai lá e tem na cabeça o códigos e condutas que aquele estabelecimento deveria ter. Deixa eu te responder essa pergunta, porque ela é muito interessante. Não viu que não tinha uma saída de emergência. Essa pergunta é muito interessante. Que tinha coisas que poderiam restringir a evacuação do lugar num ambiente de emergência. Deixa eu te responder, se tu me permitir, com a legislação. A lei estadual 10.991. De 97. O que diz a lei estadual? Compete à Brigada Militar, através do Corpo de Bombeiros, planejar, estudar, analisar, vistoriar, controlar, fiscalizar, aprovar e interditar as atividades, equipamentos, projetos e planos de proteção e prevenção contra incêndio em todas as edificações, instalações, veículos, embarcações, etc., respeitada a competência de outros órgãos. O que com base nisso aqui, que é da Brigada, do Bombeiro, nós recebemos esse documento? O que diz aqui? Certificamos que os sistemas de prevenção e proteção contra incêndio, no que se refere à existência e funcionamento do estabelecimento, foi inspecionado e aprovado de acordo com a legislação vigente, assinado pelo Corpo de Bombeiros. Quem tem que ver se falta porta, se falta janela, se tem saída, se a saída é estreita, é larga, é curta, é grande, baixa, é quem entrega esse documento, porque está escrito aqui que ele tem que cumprir a legislação vigente. O que houve na boate foi um incêndio. Se tivesse havido uma intoxicação alimentar, bom, olha, serviram lá uma comida que fez mal e morreram as pessoas. Bom, aí é da prefeitura, porque a prefeitura emite o alvará sanitário. É a prefeitura que cuida da questão da sanidade. Incêndio não é a prefeitura. A prefeitura recebe esse documento. É isso que eu estou querendo dizer. Bom, o que o fiscal faz? O fiscal, quando vai na boate, é um fiscal de nível médio, portanto é um servidor sem curso superior, ele não vai lá olhar se os bombeiros assinaram esse documento certo. Ele não vai lá olhar se o alvará sanitário está correto ou não está correto. Ele não, porque é assinado por um veterinário, por um médico. Ele não vai lá olhar se o impacto de vizinhança está de acordo com a lei, não, porque isto é de responsabilidade de quem assinou. Quem assinou? O impacto de vizinhança é o engenheiro. Quem assinou o alvará sanitário é o veterinário da Secretaria de Saúde. Então ele vai lá, ele faz uma avaliação documental. Ele pergunta, me mostra os documentos. E se os documentos estão em dia, ele atesta como eu te mostrei ali. Se não estão em dia, ele diz, olha, você tem que tomar providência porque aquele documento está faltando. Vamos falar então sobre documentos que passariam pela prefeitura. Por exemplo, para se fazer a mudança de fachada na frente daquele prédio, não teria que passar por uma autarquia da prefeitura, porque se tratar de um prédio da área 2? Sim e não. Depende da mudança. Se for uma mudança, digamos, tópica, muda lá faz pintura, coloca madeira, como tu falaste, coloca lá tapa a janela, muda a estrutura da porta. Depende da mudança. Por isso que eu estou te respondendo sim e não. Aí tem que ver a precisão da lei. Essa é uma discussão legal. Infelizmente, se eu soubesse essa pergunta, eu teria trazido aqui a lei e te diria. Agora, as mudanças que foram feitas, não foram feitas só lá no início da boate. Ao que consta, segundo dizem, e estou ainda referindo boatos, foram feitas mudanças. Você aceita ou não aceita boatos? Não, eu estou só levantando. Eu teria que perguntar quando foi mudada a fachada. A fachada aquela de madeira? É aquela madeira. Bom, ao que me consta, existe desde o início da boate. Sim, e a porta e a janela, quando foi mudada? Não, prefeito, mas entende o que eu quero dizer? Diferente da validação não boatos. Eu não estou validando boatos, eu sei que não tinha uma porta de... Não, mas eu não estou validando. É que se me faz uma pergunta sobre mudança da fachada, eu vou ter que perguntar quando foi feita a mudança da fachada, aí eu vou te responder. Foi feito em 2009. Ah, foi feito em 2009?
Então vamos buscar a lei e eu vou te dizer, olha, essa mudança aqui foi irregular ou não precisava de licença da prefeitura. Porque tem certas mudanças de fachada que não precisa de licença da prefeitura. E a mudança no número do prédio, sabe? O senhor sabe que houve uma mudança no número do prédio, né? Não. Então aí vamos tratar do outro assunto. A prefeitura, ela não licencia um número. Não licencia um número, ela licencia um imóvel. Se o número deste imóvel é 100 ou 200, ou 300 ou 500, não tem importância nenhuma, porque tu licencia aquele imóvel. Não é o número que está ali na frente. Não passa pela prefeitura essa mudança. Deixa eu te explicar. O que houve, sim, é que em 2009, os donos da boate entraram na prefeitura pedindo para instalar uma boate, entregaram o documento. A lei municipal diz o seguinte: sem 60 dias, você não vai lá buscar os documentos, aquilo vai para o arquivo, aquilo morre, não existe mais. Não existe mais. O que aconteceu depois? Veio um novo documento, segundo consta, com outro número, mas o mesmo prédio. As exigências para o primeiro e para o segundo, para o terceiro, ou para o 18º, é o mesmo, não muda, porque é o mesmo prédio, entendeu? Agora, se tivesse me pedido licença para fazer esse prédio, tu faz um outro prédio do outro lado, bom, aí sim está irregular. Mas é este prédio que foi pedido a licença. Bom, segundo dizem, era 195, passou para 185. É o mesmo prédio, não mudou. O imóvel licenciado é aquele, a atividade econômica é aquela, entendeu? Então, tem que ver qual é a razão da mudança do número, mas na verdade, se tu bota o número da tua casa, hoje é 1000, amanhã é 2000, tu tem que fazer uma mudança na prefeitura, é aquele imóvel, independente do número. Porque tem gente que muda o número porque a numerologia, não, vou mudar com esse número da sorte, tem gente que acredita nisso e fazem isso, entendeu? Mas o imóvel que está licenciado é aquele ali especificamente. Prefeito, nessa questão da relação com a polícia, por que o senhor disse que é um dos casos mais bem investigados do Estado, talvez do país, e realmente o inquérito... E tem que ser assim. E o inquérito tem cerca de... O primeiro, aquele, não esse, tem cerca de 12 mil páginas, né? O senhor veja que no dia da divulgação do inquérito, o senhor deu uma entrevista em que classificou o inquérito como aberração jurídica. Exatamente. E não instalou uma auditoria interna, um processo de investigação interna na prefeitura. Na época, o evento Kiss da tragédia ainda não era o evento mais bem investigado do país. Porque naquele dia tinha sido divulgado o inquérito de 12 mil páginas, que eu imagino que o senhor não tenha conseguido ler todas, até a hora que deu essa declaração. No que se baseava a sua posição de que a prefeitura não tinha responsabilidade naquele momento? Não. Vê bem, o que eu disse é que o inquérito, no que diz respeito à prefeitura, eu não estou analisando os outros, não me cabe discutir se em relação aos donos, aos bombeiros, à banda, seja quem for, está correto. Isso não me cabe dizer. Não sou investigador. Quem tem que decidir esse assunto é polícia, Ministério Público e Justiça, Poder Judiciário, não é eu. O que eu disse naquele dia é que as conclusões do inquérito se constituíam numa aberração jurídica. E aí fala o advogado, não é nem o prefeito. E eu estava certo, porque os 4 funcionários que foram, os 2 funcionários, os 2 secretários que foram indiciados, eles não foram nem denunciados pelo Ministério Público. Isso foi acolhido pela Justiça. Então, com todo respeito pela polícia, veja bem, estou querendo dizer que cada um tem uma opinião. A minha, naquele momento, é que os documentos que a polícia apresentou não confortavam a tese de um indiciamento dos servidores. Tanto que o Ministério Público e o Poder Judiciário acolheram o arquivamento, arquivaram. Neste momento, não tem um servidor da prefeitura, não tem ninguém da prefeitura sendo processado. Bom, se aparecer daqui a pouco um fato novo, esse novo inquérito, tem lá, provou, aconteceu isso assim, assado, bom, agora tem. E o Ministério Público acolher o indiciamento e denunciar, bom, agora tem alguém sendo processado formalmente. Agora há realmente um fato efetivo e concreto que aponta alguém
da prefeitura como responsável. Até este momento não tem. E o que foi apontado lá atrás foi arquivado, porque não tinha substância legal. Então, por isso a afirmação de aberração jurídica. E não fui só eu. Na época, vários advogados especialistas em direito penal, vários promotores, teve um debate na TV Com, em que estava presente um delegado e mais um promotor e dois advogados, um promotor que disse que o inquérito era leviano. Não fui eu que disse. Aí é uma questão muito mais de advogado, que tem uma avaliação técnica sobre o assunto. Bom, então, eu afirmo. Por que o senhor acha então, já levantando em consideração isso, até o argumento não do senhor, mas desse outro promotor de que é leviano e na sua, de que é uma aberração jurídica, por que o senhor acha, o que o senhor acha que motivou a polícia, os delegados a fazerem essa aberração jurídica? Bom, aí não me cabe opinar sobre isso, mas a opinião que eu emiti na época estava certa. Tanto que o Ministério Público e a Justiça não acolheram a manifestação. E não foi só eu. Sim. Se fosse só eu, não, é o prefeito que está aí dizendo, jogando palavras ao vento. Não, vários advogados, professores universitários na área do direito, promotores, juízes aposentados. Eu tenho um elenco de notícias de jornais, desembargadores aposentados, que disseram que estava errado. Eu não estou contestando a polícia, eu estou só dizendo o seguinte: tanto era aberração jurídica que nenhum servidor foi indiciado. Me diga uma coisa. Desculpe, foi denunciado. Me diga uma coisa, prefeito. Durante o processo de investigação policial, houve um documento, um parecer do arquiteto Rafael Escobar de Oliveira, que apontava 29 irregularidades na Boate Kiss e declarava que o estabelecimento não deveria estar em funcionamento. O senhor já disse que a prefeitura fez o que poderia fazer para evitar que a boate funcionasse. Tudo bem, mas houve uma dificuldade de acesso a esse documento e a polícia acabou tendo que fazer uma diligência junto ao Ministério Público e vir até a prefeitura para conseguir esse documento. O senhor poderia dar só para esclarecer. Esse documento estava arquivado. Todas as vezes que a polícia pediu o documento, nós mandamos. Todos. E este aqui, um dia vieram aqui, olha, prefeito, dizem que desapareceu um documento. Foi aqui na minha sala, veio o promotor e um delegado, se não me falha a memória, dois promotores, não me lembro exatamente quem. E aí eu chamei imediatamente a procuradora e disse, olha, procuradora, acompanhe as pessoas que estão aqui lá na prefeitura, no setor específico, e veja esses documentos que dizem que enfim, estão escondidos. Pois bem, foram lá, o documento estava no lugar e foi entregue. Só que era uma outra caixa, era a questão do número, mas foi entregue. Aliás, vou dizer o seguinte, depois que aconteceu a tragédia, infelizmente, eu quero mais uma vez registrar o quanto isso é doloroso para mim, para a nossa cidade, para os pais, para os familiares, enfim, para o mundo inteiro. Foi uma tragédia de dimensões continentais, né, mundiais. Claro que eu sofro muito com isso, sou muito solidário às famílias, às pessoas. Tá? Isso aí é uma coisa terrível que aconteceu infelizmente na nossa cidade. Agora, tem muita versão. Esse assunto de que desapareceu o documento não é verdade, chegou aqui e foi entregue. No dia, 2 dias depois que foram enterradas as pessoas, aliás, isso foi domingo, acho que terça-feira eu vim para a prefeitura. A coisa que eu fiz de manhã às 9h30 foi ligar para o delegado e dizer, delegado, eu e todos os servidores e todos os documentos da prefeitura estão à sua disposição. Eu só vou lhe pedir um favor, formalize tudo que o senhor quiser, mande por escrito e nós vamos lhe mandar. E assim foi feito. A prefeitura não sonegou nada, absolutamente nada. Todos os documentos, todas as pessoas, foram mais de, entre o primeiro momento e o segundo, acho que foi mais de 100 pessoas lá, mas depois, inclusive eu. Essa questão esse documento é muito interessante. Esse documento, vamos falar sobre esse documento, não te respondi. Não é um documento que dizia que a boate não podia funcionar. O documento diz o seguinte, foi o primeiro documento, foi o primeiro pedido, olha, quero fazer uma boate. Bom, ele elencou uma lista, tu conhece o documento? Não. Se tu conhecer, tu vai ver que dos 29 itens, mais ou menos, mais da metade, são itens referentes a leis e normas técnicas que o bombeiro tem que exigir, não é a prefeitura, o corpo de bombeiros. O que ele fez nesse documento... Sobra outra metade ainda.
A outra metade, o alvará sanitário, são os documentos que ele precisa entregar na prefeitura, entendeu? O que eu estava dizendo, esses documentos é como se fosse um checklist, uma lista de coisas que para montar um estabelecimento daquela natureza tinha que cumprir. Pega o documento, você vai ver, são 29 itens. Norma técnica federal tal, lei tal, norma técnica tal. Esse documento, junto com o pedido, em 60 dias ninguém apareceu na prefeitura, foi para o arquivo. Alguns dias depois veio outro. Os mesmos documentos foram exigidos. Os mesmos, entendeu? Então, parece que é essa questão do número é que estão tentando achar chifre de cabeça de cavalo. Não tem nada escondido, é um processo que foi para o arquivo, tempo depois iniciou outro processo, a mesma lei, a mesma legislação, as mesmas exigências. Prefeito, eu peço um comentário, então, um comentário sobre como é o funcionamento da nossa estrutura de administração pública. Porque a prefeitura que tem conhecimento, recebe um documento dizendo que aquele estabelecimento não pode funcionar se não corrigir 29 irregularidades, sendo da competência de quem... Não é corrigir, desculpe, é cumprir aquelas exigências. Cumprir, mais grave ainda. Exatamente. Tem todas aquelas... E aquilo foi mantido, aquelas exigências foram mantidas posteriormente. Uma administração pública que tem conhecimento disso, que dá autuações, que multa, que procede com embargos, 11 se não me engano. 7. Daí com... Um embargo e 7 multas. Exato. Então, uma administração pública que tem conhecimento de que o lugar não está em condições de funcionamento, por que não há um instrumento da prefeitura de interditar, de forçar aquilo a fechar e determinar que não abra? Houve o embargo, isso que tu chama de interdição, é o embargo. Mas por que não foi? Mas imagina, não foi dada para a procuradoria da prefeitura para que exigisse? Imagina se todos os embargos que a prefeitura emite na cidade tivesse que colocar um fiscal na porta. Se eu te digo, você não pode agir assim, você não pode agir assim. Está escrito ali. E se você agir, você é responsável. Isso vale para qualquer coisa. A lei diz assim: você não pode usar armas sem autorização. E você usa, você é o responsável. Mas por que não fechou? Agora não é o fiscal que não. Mas fechou? Está lá, eu li para ti. Mas o embargo. Prefeito, a boate seguiu funcionando. Notificação, embargo de atividade. Eu não sei. Prefeito, como? A porta ficou aberta em algum momento. Agora, isto. O senhor não sabe se tinha festas nesse período do embargo. Eu não frequentava essa boate, nunca fui lá, não conheço. O que eu estou dizendo. Eu posso lhe afirmar, na falta de um outro documento ou de um depoimento balizado que lhe diga isso, eu lhe dou o meu depoimento que estava funcionando. Então, por isso que provavelmente houve esse embargo. A prefeitura, em 25 de novembro de 2009, embargou a atividade. Me diferencia então, prefeito. E eu não estou defendendo que tinha que ficar aberto, não. Se o DCE estava irregular, ele tinha que ser fechado. O DCE infringiu uma lei ou uma norma semelhante. Ele impediu, o senhor me disse antes da entrevista, numa conversa que tivemos antes, que o DCE impediu que um fiscal entrasse lá para realizar a fiscalização. As portas estavam trancadas, enfim. E ele foi impedido de abrir as portas novamente. Ele garantiu-se que ele não abrisse as portas novamente. Um procedimento, não estou nem querendo comparar o caso, só quero saber se não poderia haver uma medida semelhante em direção a KIS, que era excepcionalmente irregular, para que garantisse que não abrisse mais. Mas são coisas diferentes, mas são iguais. No caso do DCE, houve uma interdição motivada por uma manifestação do Ministério Público e os fiscais da prefeitura foram lá, não puderam fiscalizar e fecharam. Não é exatamente auto de embargo de atividade, mas é como se fosse. Foi lá e interditou. Eu não sei se o DCE não funcionou depois, eu não sei. Mas o DCE recebeu o documento que não podia funcionar porque impedia a fiscalização. A boate recebeu um documento semelhante a esse, não é o mesmo, dizendo você não pode funcionar porque não tem o alvará sanitário e não tem a licença ambiental, embora tivesse o alvará de bombeiro. Foi o mesmo procedimento. Bom, o DCE cumpriu, muito bem. A boate não cumpriu, tanto que foi multada subsequentemente, várias vezes, 3 vezes, porque não entregava os documentos. Os donos afrontaram a prefeitura. E foram multados. E seguiram, isso me diz a lei. E seguiram. Não, só um pouquinho. O fiscal foi lá, está aqui o nome deles, foram lá e fecharam. Primeiro fecharam, então o embargo,
Depois foi lá, a porta estava aberta, eu não sei se for de noite ou de manhã, está tudo escrito aqui, pode te mostrar. Foram lá, bom, não pode, você não sabe que não pode, multa. É isso que foi feito agora. Isso foi em 2009. O incêndio foi em 2013. Mesmo que lá em 2009 tudo estivesse regular, feito, o alvará de localização, o que isso tem a ver com 2013? Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Se eu compro um carro usado e aí tem um problema na pastilha do freio, e eu não tenho dinheiro para arrumar a pastilha do freio, então eu ando 2 meses na cidade com a pastilha do freio estragada, correndo risco, etc. e tal. Bom, em determinado momento eu arrumei dinheiro, consertei a pastilha do freio, então o carro está bem, não tem mais problema nenhum. 2 anos depois, o carro está com a pastilha boa, estragada atrás, atropela alguém. Aí você é condenado que há 3 anos atrás a pastilha do freio estava irregular? Não, entendeu? Quando deu o acidente, a pastilha do freio estava recomposta de forma adequada. O senhor não considera que eu lhe fiz nenhuma acusação aqui, né? Absolutamente. O quê? Porque claro eu estou tentando explicar. Eu sei que isso é uma questão difícil, porque afinal é um emaranhado de leis, são várias secretarias, são várias ações fiscalizatórias, nem tudo é prefeitura, também tem a responsabilidade técnica de engenheiros, tem do corpo de bombeiros, eu compreendo isso. Mas o que eu que sou prefeito, muitas vezes, tenho dificuldade de entender toda essa legislação, imagina alguém como tu que está chegando agora aí nesse processo. Estou acompanhando até faz um tempinho, mas não tão a fundo quanto o senhor, com certeza. Mas a questão é a seguinte: o que me ocorre agora nesse momento é que um estabelecimento qualquer da cidade, não se adequando a pedidos da prefeitura, em pagando as multas e se negando a fechar, pode seguir funcionando. É essa a ideia? Não, depende. Se for alvará da localização, uma vez cassado, ele está cassado, está lá. Você não, está cassado o alvará de localização. Mas até a cassação desse alvará pode seguir. Se ele continuar funcionando depois da cassação do alvará, é de inteira responsabilidade dele. É isso que eu estou querendo dizer. Não aconteceu nada em 50 anos. A lei diz assim, a lei diz o seguinte: você matar alguém, querido, né? Não pode matar. E alguém mata. Imagina se pessoas, todo mundo que mata, a culpa é da brigada ou da polícia que não tem que botar um fiscal do lado de cada cidadão, tem que botar um fiscal do lado de cada empreendimento da cidade. Não, a prefeitura vai lá, ou a prefeitura ou qualquer outro vai lá, interdita, vai lá, caça o alvará. O bombeiro poderia ter interditado, está ali na lei, tipo, eu já li a lei para ti, entendeu? Eu sei que o prefeito... Então, mas, o que aconteceu lá agora foi um incêndio. Foi um incêndio. Se eu repito, se tivesse acontecido uma intoxicação alimentar, eu estaria aqui dizendo, olha, culpa da prefeitura. Porque a parte de sanidade, a parte de sanidade de alimentação é da prefeitura. Mas, prefeito, então, na sua opinião, a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade no fato de aqui estar funcionando no dia em que houve o incêndio? Ela está aberta, ela está... Não, mas, querido, em abril de 2010, eu mostrei o documento... Não, 2013. Não, mas 27 de janeiro de 2013. É que eu estou querendo encerrar. 2010, a partir de abril de 2010, para trás, estava... A partir de 2010 para frente, estava regular. Porque aquele momento, quando a prefeitura emitiu o alvará de localização, preencheu todas as exigências da lei. O senhor concorda então comigo que isso estava completamente... E o senhor já falou sobre mudanças na legislação e tudo mais. Então vamos falar, quer falar de 2013? Posso falar de 2013. O que aconteceu em 2013? O alvará de bombeiro estava vencido. Em 2013, em janeiro, estava vencido o sanitário também. O sanitário também. Mas o sanitário, o que eu sei de bombeiro também, que segundo consta, a empresa tinha requerido. Como se trata de uma renovação, não de uma autorização, bom, então entra numa fila mais dentro. Na verdade, para chegar no alvará de localização, tem que pagar a taxa, o alvará de sanitário tem que pagar a taxa, o alvará de bombeiro tem que pagar a taxa. Bom, realmente, isso é assim. Pois é, mas o senhor, assim, uma opinião... Eu vou te responder, uma opinião... Até esse momento, com todo respeito, por quem diga o contrário, não tem ninguém da prefeitura que possa ser apontado. Você cometeu um erro, um crime, uma desobediência à lei. Até esse momento. Bom, o novo inquérito, vamos ver. Eu não conheço o novo inquérito.
Se ele apontar alguma coisa inconsistência, o senhor acabar tendo que admitir que houve alguém culpado dentro da prefeitura, o senhor acha que vai se arrepender de não ter feito uma sindicância? Querido, se imagina, a CPI da Câmara de Vereadores, que concluiu que não havia nada, foi contestadíssima. Um momentinho, deixa eu terminar. O Ministério Público que arquivou os indiciamentos da polícia foi contestadíssimo. Os juízes que aceitaram o arquivamento foram contestadíssimos. Tu imagina se a prefeitura abre uma sindicância e só não houve responsabilidade. O que iam dizer da prefeitura? Eu imagino assim, a prefeitura... Agora, esse novo inquérito, se apontar, bom, fatos que nós não conhecemos, olha, tem tal qual responsabilidade, tal qual fato irregular, tal ilegalidade. Bom, vamos tomar providência. Mas naquele inquérito anterior, os pontos elencados pela polícia foram arquivados. Quem é maior autoridade do Ministério Público do que eu colocar 4, 5 funcionários e investigar os demais funcionários da prefeitura? O que eu gostei nessa entrevista até agora é que o senhor não se baseou só nesse argumento, porque esse é um argumento oficialista e bem bom para o senhor, porque o senhor não precisa explicar, só dizer o Ministério Público não acatou, pronto. Gostei que o senhor explicou. Isso é uma questão legal. Nós estamos tratando de lei, de inquérito, claro, de responsabilidade, claro, de crime, de cadeia. Eu tenho que tratar do que diz a lei. Claro, mas os eleitores gostam e ficam mais seguros, até por não entender esses processos, como o senhor mesmo disse no começo da entrevista, eles gostam de ver o prefeito expulsado. Claro, eu faço questão. Aliás, diga-se de passagem, eu nunca me neguei a falar. Não há um jornalista no Brasil ou no mundo que tenha dito que iria falar com o prefeito e eu dizia, não vou falar. Ótimo. Não. Está tudo aberto, não tem nada a esconder, está tudo aberto, eu insisto nesse assunto. Está tudo aberto, na sua opinião, e até agora, como o senhor disse, algumas instituições, não vamos entrar na questão da CPI da Câmara, mas tudo bem. A questão é a seguinte, em se valendo desses seus argumentos e da sua alegação de que a Prefeitura não tem responsabilidade, por que o senhor acha que há... Até este momento, okay. Não. Até esse momento não. Até que se prove o contrário, não. Não, até que alguém diga, olha, tal servidor ou tal secretário, alguém na prefeitura agiu e aqui de forma ilegal, está aqui. Uhum. Bom, aí sim. No que o senhor acha que está baseado, então, essa animosidade, eu vou chamar de animosidade, que há uma parcela da sociedade, principalmente os familiares, contra o senhor? Por que o senhor acha que existe isso? Bom, eu não tenho essa convicção. Acho que tem uma parte dos familiares, sim, outra parte não. Eu recebo familiares das vítimas aqui no meu gabinete. Recebo, converso, dialogo, sou tratado com o maior respeito. Né? Bom, tem outra parte que, obviamente, que acha que a prefeitura é responsável, enfim. Eu tenho o maior respeito. Aquilo que vem de qualquer familiar, eu sou pai, tenho 3 filhas, eu me coloco na condição do pai. Perdeu o filho, então, bom... está revoltado, está indignado, está triste, enfim, alguém tem esse negócio não anda, o processo demora, etc e tal. Bom, tem que respeitar essa manifestação, mesmo que não concorde. Eu tenho muito respeito quando encontro alguém que diz, prefeito, o senhor agiu mal, devia ter feito isso. Não, tudo bem, olha, vamos ver se vou corrigir, etc e tal. Agora, infelizmente, como em tudo na vida, há também uma exploração política desse processo. Inegavelmente que há. E é natural que eu sou prefeito de uma cidade grande, sou prefeito do PMDB, tem gente que se opõe ao meu governo, que obviamente que aproveita, infelizmente, um fato dessa dimensão para tentar, vamos culpar o prefeito, tem que culpar o prefeito. Mas não tem nenhuma base efetiva, concreta, na legislação. Então eu separo muito, sinceramente eu separo muito. As manifestações dos pais, dos parentes, dos familiares, eu compreendo, não significa que eu concordo, mas eu compreendo. E as manifestações políticas de pessoas que não perderam ninguém e que aproveitam aí para xingar este ou aquele, para agredir este ou aquele. Tem que separar. O que eu entendi disso é que o senhor considera que existem pessoas com interesses partidários que direcionam e insuflam os familiares a atacar. Eu não vou falar em insuflam os familiares, mas que tem pessoas que interesses partidários que direcionam, sim. O senhor acha que alguém precisa direcionar o sentimento de raiva de um familiar
Não, eu não estou falando isso, eu não estou dizendo que um familiar está sendo direcionado. Não, eu pergunto estou isso. dizendo é que, infelizmente, uma tragédia com essa dimensão está se prestando nos últimos meses para um aproveitamento partidário de pessoas que perderam a eleição, de partidos que perderam a eleição, de partidos que são oposição ao meu governo, ou de partidos que não gostam de mim, de pessoas que, enfim, ou da prefeitura, etc., ou querem ser candidato a prefeito ou a vereador no futuro, seja o que for. O que eu estou dizendo é legítimo, né? Totalmente. O que é ilegítimo é explorar uma tragédia com essa dimensão. A pergunta, eu fiz essa pergunta porque nós entrevistamos familiares, vários familiares, e muitos realmente se opõem muito radicalmente ao senhor. Eu vou te dar alguns para te entrevistar, que vem aqui de prefeito, o senhor não tem nada a ver com esse assunto. Eu te dou uma lista. Ótimo. Podemos entrevistá-los também. Mas o que eu quero dizer é que me parece que eles têm muito, e não considero que eles sejam ignorantes a ponto de não notarem que estão sendo direcionados. Não, mas não coloca a palavra na minha boca. Eu não estou dizendo que os pais estão sendo direcionados. Eu não disse isso. O que eu disse é que tem gente, político, que está, infelizmente, aproveitando essa tragédia para proveito partidário e político de oposição ao meu governo e à prefeitura. É isso que eu disse. Então vamos fazer uma retificação, não uma afirmação, porque o senhor disse sim que os pais estavam sendo direcionados. Não disse isso. Não está em nenhum momento está dito isso. Foi tu que perguntou isso, eu disse que não. Ok, então. Não, absolutamente eu não disse isso. Eu separei bem. Tudo bem, prefeito. Então, conduzindo para o final, e agora abordando um outro assunto, o do transporte público em Santa Maria. Por que agora, no segundo ano do seu segundo termo, o senhor manifesta a intenção de abrir uma licitação? Por que não antes? Por uma razão óbvia. Eu sempre disse isso, pego os jornais desde que eu assumi. Eu disse o seguinte: eu vou fazer a licitação do transporte coletivo depois que concluir o plano de mobilidade urbana. O plano foi entregue dia 25 de dezembro, não sei, 24 de dezembro, no mês de dezembro do ano passado. E quando foi pedido? Quando ele foi pedido? O quê? O plano, a feitura do plano de mobilidade urbana, quando foi pedido? Bom, primeiro teve que fazer o termo. Começou em 2010, 2011, o termo de referência foi um recurso do Banco Mundial, demorou para ser aprovado. Então, nós... Só poderia começar a partir dali. É que sabe o que é? As pessoas acham o seguinte: você pode licitar o transporte coletivo como se fosse a panaceia. Licita e está resolvido. Não é assim. Tem algumas cidades que licitaram o transporte coletivo e o transporte ficou pior. Eu posso te afirmar isso, porque eu estou casualmente, esse é um assunto que me interessa, e eu estou acompanhando isso. Então, o fato de ter licitação não significa que melhore, nem que baixe o preço. Nem isso. Bom, então, também para te fazer uma licitação bem feita, para evitar que piore, tu precisa saber o que tu vai listar. O que disse o plano de mobilidade urbana que nós temos aqui? Diz o seguinte: Santa Maria tem não sei quantas linhas, 500 linhas, e 700 linhas, das quais 300 itinerários da mesma linha, aliás, 700 itinerários, dos quais 300 transportam no máximo 10 passageiros por dia. Isso é o que está no plano de mobilidade urbana. Então tem itinerário que é um absurdo, porque é para levar o amigo do Beltrano, o ônibus dá uma voltinha aqui, dobra, anda 3, 4 quadras para privilegiar alguém. Esse é o exemplo que o senhor escolheu dar, né? Tem o outro lado bastante oposto, né? Que é o ônibus que vão com lotação absurdamente acima do limite. O senhor escolheu dar o exemplo eu estou dando que o plano de mobilidade urbana detectou, porque nós não sabíamos disso. E ele detectou também que tinha essa lotação absurda? Claro, por exemplo, vou te dizer, o que detectou o plano de mobilidade urbana? Que 3 linhas têm 60% dos passageiros. Então, são estas linhas que têm maior relevância, porque é ali que está o maior número de passageiros, casualmente, que vai para a universidade, Tancredo, passa pelo centro, é essa linha. Então, essa é uma linha que tem que ter um tratamento diferenciado. O plano detectou o seguinte, que como Santa Maria é uma cidade atípica pelas distâncias, tem aqui a Tancredo, o centro, Tancredo Santa Marta, o centro e a universidade. Então, ela é uma cidade um retângulo, ao contrário das outras cidades que são círculos concêntricos que vai crescendo em torno do centro. Então, tirando Porto Alegre, a cidade que tem maior distância entre as suas linhas de ônibus é Santa Maria.
Então, o que detectou? O passageiro aqui do Itararé, que anda 1 quilômetro e paga 2,45, ele está subsidiando a passagem do passageiro que sai de Santa Maria e que vai para Camobi, que anda 10 quilômetros. Então a tarifa única, ela também se constitui uma injustiça, na medida que eu que sou operário e moro ali aqui no bairro, aqui na Vila Oliveira, ou na Vila Chino, ou na Vila Leste, que é 1 quilômetro, 2, eu estou pagando a passagem de alguém que vai para Camobi. Bom, nós temos que abrir essas questões. Quando vamos abrir? Agora, na discussão do plano imobiliário urbano. Aliás, é importante que todos ajudem nessa discussão. Porque a prefeitura não é perfeita, a prefeitura erra. Falando de não ser perfeita... Só que nós temos erros, nós temos equívocos. Bom, então quanto mais a população nos ajudar, por exemplo, eu li uma carta no jornal alguém dizendo que tinha que ter ônibus em cada 10 minutos. Nenhum problema, pode ter. Só que isso tem um custo a mais. Tem que ter ar-condicionado, tem um custo a mais. Por exemplo, Santa Catarina, Florianópolis fez a licitação, acabou agora de fazer a licitação. Eles excluíram o ar-condicionado. Por quê? Porque isso encareceria o transporte. Porto Alegre, agora está fazendo a licitação em março, tirou o ar-condicionado dos outros, lá alguns já tem, tirou porque isso encarece a passagem. Então o que eu estou querendo dizer? Bom, tu quer um ônibus de cada 10 minutos com ar-condicionado, o custo é X. Não, eu não quero ar-condicionado e vai ter que ser de meia hora, o custo é menos. Então, essa discussão que nós estamos fazendo, entendeu? Além do mais, a passagem Santa Maria, 2,45, é a mais baixa do que os 17 maiores municípios do Rio Grande do Sul. Alvorada, que eu vim para Santa Maria, 2,75. Mas não quer dizer que é justo, ou correto? Claro que não, mas o parâmetro que nós podemos nos seguir o seguinte: bom, quanto é o preço da passagem dos outros municípios? Todos os 17 maiores são mais que Santa Maria. Santa Maria tem a passagem integrada, e bilhetragem eletrônica. Coisa que não tinha quando eu assumi. Está em funcionamento? Perfeitamente. Okay. E se tu acha que tem algum problema, denuncia. Porque nós estamos aqui para fiscalizar. E aí pode ser que vocês multem, embarguem a empresa e ela siga, se não pagar multa, não dá nada. Tu sabe quantas fiscalizações foram feitas no meu governo sobre as empresas? 6 mil. Está lá os documentos, tem tudo. O Ministério Público pediu informações da Prefeitura sobre fiscalização, encaminhamos todas elas. Prefeito, se um ônibus superlotado que vai para o FCM capotar hoje e todas as pessoas dentro morrerem, ou boa parte delas morrer, de quem é a culpa? Bom, se a empresa sabe que não pode colocar mais do que X pessoas, ela deve saber, porque está na lei, a culpa é dela. E a fiscalização dessas 6 mil vezes que foi feita nunca encontrou um ônibus assim. Se o fiscal foi lá no dia, viu que tinha isso e não fez nada, a responsabilidade é dele. Então, nesse ponto são descobertos, então, né? Temos essa declaração, fica assim. Não tem problema. O senhor conhece a margem de lucro dos empresários de Santa Maria? Não, eu não conheço a planilha, porque eu não sou técnico no assunto, eu não examino a planilha. Quem examina são os técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana e o Conselho de Mobilidade Urbana, lá o conselho. O senhor não conhece o lucro das empresas? Um momentinho. Quem examina tecnicamente é a Secretaria e o Conselho. Eles aprovam um valor. Pois eu vou te responder. Todas as vezes que eles aprovaram um valor, no meu governo eu dei um valor menor. Porque como eu não entendo do assunto, e eu não sou obrigado a entender do assunto, eu adotei como parâmetro da minha adesão, que é uma adesão política, sou eu que tenho que decidir, o que eu faço? Eu olho dos outros municípios maiores, ou abaixo de Santa Maria, o valor da passagem. E aí eu sempre coloco o mais baixo, porque eu me conforto pessoalmente, moralmente, o preço da passagem de Santa Maria é o mais baixo do que os demais municípios do Rio Grande do Sul, de um padrão semelhante, ou até menor que Santa Maria. Agora, o detalhamento técnico eu não conheço. O pessoal aqui foi falar do Tribunal de Contas faz uns dias, e a informação que se tem é que Porto Alegre tem que copiar lá os critérios que vocês adotam. Falando em teste. Sim. O senhor, então, repito, não conhece a margem de lucro dos empresários? Isso está na planilha, não sei se é 6%, 7%, 8%, eu não sei. Tem uma regulamentação, tem um decreto feito lá atrás pelo governo, quando assumiu a prefeitura, que estabelecia essas exigências. Eu não conheço esse assunto. Eu conheço sim quanto é a passagem dos outros municípios
E todos os aumentos que e os outros não decidem aqui, não? Não. Eu penso o valor da tarifa, que é mais alto que Santa Maria. Sim. Porque o pessoal protesta aqui. Por que não protesta quando aumenta o diesel? Porque o diesel é a matéria-prima, é o combustível, né, para andar ônibus. Sim. Por que não protesta quando aumenta o ferro, o aço para a construção dos ônibus? Por que não protesta quando aumenta o imposto? Isso é uma injustiça com os prefeitos, não é comigo, né? Sinceramente não é comigo. Os prefeitos, todos os instrumentos, todos, sem exceção, que estabelecem o valor da tarifa, são federais e estaduais. ICMS é estadual, o IPI é federal, a maior parte das isenções é federal, o diesel é federal, o preço dos ônibus não é tabelado, mas, enfim, controlado federal, o IPI e aquele imposto de contribuição de combustível é federal, e o prefeito tem que dar a passagem. Por que o presidente da República não estabelece, ele decidiu aumentar a passagem ou baixar a passagem? Para mim está bem, não faz nenhuma questão. Porque se eu tivesse todos os impostos na minha mão, eu que estabeleço o imposto, eu que estabeleço o valor do diesel, eu que estabeleço o preço dos ônibus, eu que estabeleço o salário mínimo, eu que estabeleço o preço das autopeças. Bom, tá bom, então eu vou aumentar ou não o preço do ônibus. Só que quem estabelece tudo isso é o governo federal e o estadual, muito menos. E o município nem se fala, nada. Aí eu tenho que decidir a passagem, eu e todos os prefeitos do Brasil. Isso é uma injustiça com os prefeitos. Porque quando protesta aqui na frente da prefeitura. Eles não vão protestar lá em Brasília, na frente do Palácio Planalto, quando aumenta o diesel. O diesel aumentou no Nem aqui. Nem aqui na frente da prefeitura. Mas, até porque não se recomenda o diesel. Viu protestar, porque o diesel é um insumo para o transporte. Quando aumenta o salário mínimo é um gasto, enfim, que compõe a tarifa. Quando os trabalhadores do transporte coletivo querem aumento, também ninguém protesta. Eles querem aumento, é legítimo, eles querem ganhar mais. E isso tem influência na tarifa. Eu vou fazer uma última pergunta para o senhor, que é a seguinte. O senhor falou antes sobre o preço da passagem de Santa Maria e tudo mais. Qual é a sua avaliação, um adjetivo que o senhor daria para desqualificar o serviço de transporte público de Santa Maria? Eu vou te responder de duas formas. Primeiro, melhorou muito desde que eu assumi, porque se você lembra, não sei se tu lembra, me entrevistei antes da sua eleição. Então tu lembra. Era o transporte. Me dissesse que a passagem em Santa Maria tinha que ser 1,40 na época. Se tirasse todas as isenções. Todas as isenções. Está escrito lá. Olha que eu conheço esse jornal. Foi tudo feito. Guarda lá e me cobra. O que eu estou querendo dizer é que quando eu assumi, todas as vezes que eu dei aumento menor que a inflação. Compara com o meu antecessor, os aumentos que foram dados e a inflação do período. Tem que comparar, tem que ter um parâmetro para avaliação. Mas, todas as vezes que eu dei, eu exigi das empresas. Todos os decretos de aumento de tarifa, na história de Santa Maria, todos sem exceção, exceto do meu governo, só aumentava a tarifa. Eu aumentava a tarifa e exigia. Por exemplo, antes, as pessoas desciam pela frente do ônibus. E tinha muito acidente, porque desciam, passavam na frente, via um carro e atropelava. Exigi que colocasse a entrada pela frente e a saída por trás. Desde então não deu um acidente dessa natureza. Exigi elevador para cadeirantes. 40% da frota dos ônibus de Santa Maria tem elevador para cadeirantes. É o maior índice do Rio Grande do Sul. Exigi equipamento de sinalização tátil para deficientes visuais. 100% dos ônibus de Santa Maria tem. Exigi a padronização da frota e que eles se organizassem em consórcio para não estar aqui, mas a qualidade de uma transportadora é diferente da outra. Não, vocês têm que apresentar um serviço uniforme, padronização da frota, pintura igual, etc. e tal. Exigir renovação, 79 ônibus novos foram incorporados à frota no meu governo. Bilhetagem eletrônica, passagem integrada. Em 4 anos eu desafio um município no Brasil, não é no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, que tem exigido tanto das empresas quanto o meu governo exigiu. Eu desafio que me aponte qualquer município, eu desafio. E digo mais, sem dar o que as empresas queriam de aumento, porque a passagem de Santa Maria, eu repito, é mais baixa do que a grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, que tem população. Acima de Santa Maria nem se fala, e abaixo de Santa Maria muitos, eu tenho essa planilha, se tu quiser eu te dou, o preço da passagem. E faz 2 anos que eu não dou aumento. Agora com esse momento de efervescência
do Brasil em movimentos sociais. Caso haja uma grande mobilização na cidade, o senhor vai dar aumento? Hoje de manhã teve reunião do Conselho, a tarifa que foi votada para ser a indicação do Conselho foi de 2,63. O senhor pretende dar esse aumento de qualquer maneira? Esse aumento vai sair? Não sei. O secretário está aqui, está na minha agenda. Vai vir aqui falar comigo, eu não sei em que momento à tarde. Eu estou esperando a decisão do Conselho. Eu vou ver o que o Conselho decidiu. Ele estava aqui antes de eu chegar, né? Sim, mas como ele queria falar comigo, não tinha espaço, eu tinha que tirar CB, só vem à tarde. Então ele vai vir à tarde. Então eu vou ver o que foi decidido, qual é o parâmetro da decisão, vou decidir se vou dar aumento ou não, vou decidir se vou estabelecer exigências ou não. Isso é uma decisão que eu vou tomar. Infelizmente sou eu que vou tomar, quem devia tomar é o Presidente da República. Pelas razões que eu te expus. Porque eu gostaria que quem protesta é legítimo. É legítimo. Devia protestar não aqui. Ia protestar quando aumenta o IPI, quando aumenta o ferro, o aço, quando aumenta o diesel, porque isso é o insumo, entendeu? É isso que motiva o aumento da tarifa. O SIM podia patrocinar uma caravana até Brasília para protestar contra o diesel. Isso, você tem que pedir para ele. Prefeito, muito obrigado. Só mais uma pílula. Esse aumento não vai sair no carnaval, né? Qual carnaval? Agora, não vai ser durante, agora é começo de março. Começo de março. Não vai ser durante o carnaval o aumento, não. Tu quer que saia no carnaval? Não, quero que não saia no carnaval para ter mais gente aqui. Tu quer protestar? Mas tu já te formou, rapaz? Tu nem paga passagem que tu quer protestar? Como que eu não pago passagem? É bom, mas aumentou a universidade, que é cara. Nossa, por aí. Mas vai sair, não vai sair no carnaval? Não. Não vai sair no carnaval, ok. Então tá, pessoal, acho que encerramos por aqui. Aliás, não tem nada demais no carnaval. O pessoal tem dinheiro para tomar bastante cerveja, por que não pode pagar a passagem? Qual é o problema do carnaval? Não vou ficar mandando. Não, tudo bem, não. Eu estou brincando. Ok. Essa afirmação final foi brincadeira. Ok. O Docente Entrevista termina aqui. Até a próxima semana, no próximo episódio. Essa entrevista estará disponível na íntegra no site da Sedufres e no YouTube. Muito obrigado, prefeito. Eu te agradeço, Silvio. Parabéns. Tá? Ele aperta, mas ele também nos permite explicar melhor. Então eu te agradeço muito e te cumprimento pela qualidade da tua entrevista.